Tentar então um por um. Cada tema eu vou apresentando e falando o seu currículo. Todos aqui do workshop, todos esses, em especial de mediação, todos têm experiência em mediação, tá? Todos eles. Pelo currículo vocês vão ver. Então, primeiro, a primeira palestra da doutora Cláudia Dalmasso Lino, que é Gestão de Conflitos e Relacionamentos na Mediação Familiar. Ela é advogada, especialista em Direito Imobiliário e Arbitragem, consultora em Gestão de Conflitos e Relacionamentos, mediadora capacitada nos métodos adequados de resolução de conflitos, diretora da Comissão de Arbitragem da OAB Jabaquara, membro da Comissão de Direito de Família e Sucessões e da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de São Paulo. Palestrante, a doutora Cláudia já faz palestra, né? Que eu acabei falando que não tinha nenhuma, mas a doutora Cláudia já tem feito palestra pela OAB. Conciliadora e mediadora judicial do SEJUSC, do Tribunal de Justiça Central, ou seja, aqui do Foro Central, e membro do Grupo de Estudos de Práticas Colaborativas do IBPC. Doutora Cláudia Dalmasso Lino está com a palavra e uma boa palestra. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, compartilhando com vocês essa experiência. Tá melhor? Tá. Uma troca de ideias e a minha experiência prática nesse tema que é gestão de conflitos e relacionamentos na mediação familiar. Eu considero esse tema interessante e atual. A resolução 125 do CNJ, de 2010, ela introduziu a Política Pública Nacional de Resolução de Conflitos. E são através dos métodos adequados de solução de conflitos no Poder Judiciário, a conciliação e a mediação. E com isso, através dos SEJUSCs, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, do Tribunal de Justiça. Ao lado dessa mediação judicial, existe a mediação privada. Então, a mediação judicial, como eu disse, começou em 2010, né, introduzida. Agora, a mediação privada, não. Como a doutora Verônica falou muito bem, fez a parte histórica muito bem, a mediação privada existe há mais de 20 anos no Brasil. O projeto de lei 2002, tudo há mais de 20 anos no Brasil. E, fora do Brasil, mais tempo ainda, né? E é uma forma exitosa de mediação familiar. Tem experiências exitosas de mediação familiar. Todos esses anos, há mais de 20 anos, a mediação privada, com várias, mostrou na prática que vale a pena. E também existe, eu quero falar com vocês também que existe outras formas de métodos adequados de resolução de conflitos aplicados no direito de família. De novo, né? Oi? Não, o próximo, daqui a pouco, é que tudo isso é no primeiro, depois daqui a pouco eu vou passar. Tá. Aí, é que eu não estou me dando bem com esse microfone, né? Eu acho que se tiver o outro microfone, eu prefiro. Tirar o estouro. Está estourando. O manual eu prefiro, eu não estou me dando bem com esse microfone, né? Então, existe várias formas adequadas de resolução de conflito, né? E que são não adversariais. Quais sejam? Obrigada, prefiro. Muito obrigada. Obrigada. Alô? Tá melhor? Melhor, obrigada. Então, existem outras formas não adversariais de solução de conflito, e chamadas atualmente adequadas. Eu prefiro chamar meios adequados de solução de conflitos do que meios alternativos. Antigamente falavam meios alternativos, mas eu prefiro chamar meios adequados. Quais são essas outras formas? A conciliação, a justiça expressa, que é novíssima,
só que eu não vou falar sobre isso hoje, mas quem quer ver, dá para ver no YouTube uma entrevista que eu fiz explicando justiça expressa. E advocacia colaborativa, arbitragem. Então, existem vários outros meios adequados de solução de conflitos. E eu acredito que a maior parte de vocês nós estamos aqui juntos para agregar conhecimentos. E entender melhor como funcionam esses métodos adequados de solução de conflitos aplicados no direito de família, porque é uma forma de ampliar o acesso à justiça. E, na minha exposição, eu vou abordar de um modo breve, né, como lidar e administrar os conflitos de relacionamento na mediação familiar. De uma maneira dialogada. E não haverá tempo hábil para se aprofundar em todos os assuntos. Então, mas depois, como a doutora Verônica mesmo falou, depois, terminando a minha exposição, eu vou ficar aqui para responder todas as perguntas e vou permanecer durante todo o evento à disposição de vocês. Então, vamos adiante. Breve considerações sobre a teoria dos conflitos. Primeiro, nós precisamos entender o que é o conflito, né? O conflito, do latim, conflicto, combate, discussão, discórdia. Então, um conflito, no âmbito jurídico, muitas vezes tem uma visão negativa. E, na verdade, não é assim. Falar de vida é falar de conflito. E a visão negativa ou positiva do conflito vai depender da realidade de quem vê. Então, muitas vezes, os interesses e necessidades são verdadeiros motivadores do conflito. Existem, então, duas formas da visão de conflitos. Uma é adversarial, que é a negativa, competitiva, defensiva, ataque e defesa, que é o que muitas vezes acontece no âmbito jurídico litigioso. Existe outra forma de visão do conflito, que é a não adversarial, que é positiva, colaborativa, construtiva, cooperativa, que é justamente a que existe quando existe gestão de conflitos e os métodos adequados de solução de conflitos. O conflito, então, a origem, né? Em qualquer relacionamento que se envolva, os conflitos da origem, assim, as expectativas, né? Quem planta expectativas, muitas vezes escolhe frustrações. E isso causa conflitos. Outra coisa que causa conflitos é quando ocorrem mudanças. Mudança num fato, que a mudança costuma causar conflito. Por quê? Porque o que é mudança? É sair do conforto de uma situação conhecida para ir para uma situação desconhecida. Isso causa mudança. E também a expectativa frustrada, por exemplo, num relacionamento baseada na formação cultural da pessoa, pessoas em relacionamento com culturas diferentes, familiar, religiosa, moral, ética, tudo isso pode causar um conflito se não for bem administrado ou entre eles próprios ou com a ajuda de um profissional habilitado. Muitas vezes existe o contrato psicológico tácito. O que é isso? São expectativas tácitas, conscientes ou inconscientes, que cada pessoa tem a respeito das outras nela envolvidas. E um contrato psicológico tácito trata-se de atitudes que ficam subentendidas, elas não traduzem em palavras. E isso causa, muitas vezes, conflitos.
Aqui também eu estou falando os tipos de conflito. Aí eu pus os tipos do conflito e pus a imagem como exemplificando. O intrapessoal, né, que é justamente quando nós temos conflito conosco mesmo. Então, a pessoa fica o conflito interno, o ser humano é conflituoso na sua própria essência. Quantas vezes a gente, isoladamente, não entende a gente mesmo? Se temos conflitos com a gente mesmo, quem dirá com terceiros? Então, é justamente esse tipo de conflito intrapessoal. Isso. E depois nós temos o conflito interpessoal, né? Que é o conflito de uma pessoa com outra pessoa. Esse conflito interpessoal pode ser adversarial ou não adversarial. No exemplo da ilustração, é um conflito adversarial, que um está brigando com o outro, né? E depois nós temos também o conflito transpessoal, que é o conflito de fora da pessoa, no caso de guerra e tudo mais, né? E os conflitos são inerentes a todos os relacionamentos humanos, afetivo, profissional, social, tá? E uma das áreas de maior êxito da mediação de conflitos é a familiar. E, então, para administrar esses conflitos, muitas vezes é importante procurar um mediador capacitado ou mediadores capacitados para ajudar as pessoas a gerirem bem os conflitos e os seus relacionamentos. Linguagem e comunicação. É muito importante os pressupostos da comunicação, impossibilidade de não se comunicar. Todo comportamento é uma forma de comunicação. Toda comunicação implica em comprometimento. Existe comunicação verbal, que é a comunicação pela fala. A comunicação não verbal, que é a comunicação corporal. E a comunicação paraverbal, quando a boca fala uma coisa e o corpo fala outra. Então, falta de coerência entre a fala e a ação da pessoa. A lógica da comunicação, muitas vezes, o emissor emite uma mensagem, igual na imagem eu estou colocando isso. O emissor emite uma mensagem e o receptor entende outra totalmente diferente. Ou não entende a mensagem. Isso chama-se ruídos de comunicação. A atuação do mediador é exatamente como facilitador da boa comunicação. Mas facilitador da boa comunicação, como a doutora Verônica mesmo disse, se os mediados quiserem ser ajudados. Porque o mediador só vai poder ajudar os mediados se eles quiserem ser ajudados. A atuação do mediador é como facilitador da boa comunicação, através da escuta ativa e empatia e outras técnicas e ferramentas da mediação que serão abordadas na exposição do Dr. Bruno, que será após a minha exposição. Agora nós vamos falar sobre a comunicação não violenta. A comunicação não violenta, nem sempre... são 4 componentes. Vocês estão vendo imagens, né, de um casal em briga, em divórcio, que queriam se divorciar inicialmente, e depois com conflito interno, e depois a reconciliação dele. E em cima eu coloquei as 4 componentes da comunicação não violenta, que é observação, sentimento, necessidade e pedido, e vamos entender isso. Nem sempre nós poderemos evitar o conflito, mas podemos, sim, controlar a reação diante do conflito. Isso faz toda a diferença. Então, quando alguém nos agride, como assim na figura, ele está agredindo ela, apontando o dedo, e depois, na outra, ela está apontando o dedo para ele. O certo... O normal, quando uma pessoa agride a outra,
é reagir de uma forma, um ataque, outra defesa, e ao contrário. E o certo, na comunicação não violenta, o aconselhado não é isso. O aconselhado é respirar fundo, concentrar-se e não contra-atacar. Recebeu o ataque, respira fundo e não contra-ataca, né? E não fica, então, na defensiva. E tentar observar. O que é observar sem julgar? Observar sem julgar é se preocupar com o outro. Tentar não aceitar o ataque, a ofensa, o xingo do outro. E sim se colocar, tentar entender a preocupação do outro. Por que ele está apontando o dedo para ela? Para ela entender por que ele está apontando o dedo para ela. E ela entender também por que ele está apontando o dedo, né? Os dois se entenderem. Então, tem que esclarecer os fatos. Então, ela pensar, o que meu marido precisa? E ele pensar, o que a minha esposa precisa? Quais as necessidades de fato? Então, o que precisa? O que necessidades? Como eu falei anteriormente, interesse, o que quer. E necessidade, o que precisa, são os motivadores dos conflitos. Então, na comunicação não violenta, são técnicas para gerir os conflitos. Então, observar sem julgar, sem criticar, sem culpar, sem julgar, sem cobrar. Primeiro passo importantíssimo, esse componente. Isso não, porque se fizer ao contrário, se criticar, julgar, culpar e fazer cobranças, o que vai acontecer? Vai aumentar o conflito. E ao invés disso, eu aconselho usar a comunicação não violenta. Como mediadora, eu ajudo as pessoas a seguirem a regra da mediação, dos encontros de mediação, de fala respeitosa e comunicação não violenta. Então, eu, como gerenciadora da mediação, eu faço isso. Mas agora eu estou passando para vocês a forma de como que acontece essa comunicação não violenta, como fazer isso, né? Então, é uma forma, então, de resolver o conflito com criatividade, ouvindo a outra parte com a escuta ativa e empática. O que seria isso? E depois, mais para frente, eu vou falar o slide escuta ativa e empática. Não vou falar agora, porque eu vou falar explicar no outro slide. Fazendo com que uma pessoa ouça a outra e uma se coloque no lugar do outro. Só esse resuminho, por enquanto. O que precisa fazer é seguir essas técnicas da comunicação não violenta. Está vendo? Essas 4 técnicas aí, que é observação, sentimento, necessidade e pedido. Para manter usando essas 4 técnicas, a maioria das vezes consegue, em todas as vezes, na minha prática, usando as 4 técnicas, consegue uma conversa civilizada sem agressões. Então, quais são esses 4 passos? Vamos lá. Primeiro, observar sem julgar. Depois, descreva como você sente. Em vez dele apontar o dedo para ela, ele descreve como ele se sente com a atitude dela, com o que está acontecendo, o que está incomodando. Terceiro, diga como você... E ela vice-versa, tá? Só estou dando exemplo para vocês entenderem. Diga o que você precisa, que é a necessidade. Né? Então, você fala o que você precisa, em vez de ficar falando para o outro. E faça o pedido específico e realizável. Quando você transmite a mensagem com esses componentes, aí dá para identificar as próprias necessidades e as soluções sejam atendidas. Parece até bobagem dizer isso, mas se a pessoa não souber direito o que ela quer e o que ela precisa, vai ser muito difícil a outra pessoa descobrir. Dessa maneira, quando a outra parte é ouvida e atendida,
ela certamente colaborará. Né? Por isso que é importante usar os 4 passos da comunicação não violenta, porque a pessoa se sente acolhida, ouvida, entendida nas suas interesses e necessidades e resolve colaborar. Então, dicas preciosas para a gestão de conflitos e relacionamentos. Ao invés de criticar, faça uma observação. Respire fundo, seja educado. Não contra-ataque, mude o rumo da conversa. Explique suas necessidades, mostre o que você precisa. Repita, mesmo que seja em outras palavras, para ter certeza que você entendeu o que está sendo dito, porque é aquilo que eu falei, às vezes eu falo uma coisa e entende outra. Né? Mostre seus sentimentos, não faça exigências, faça pedidos. Nessa situação, na ilustração, ele descreve ele gostava dela e ela gostava dele. Só que ela queria que ele fosse participasse mais dos afazeres da casa e tudo mais. Ela se sentia sobrecarregada e depois aí eles conseguiram conversar, se entender sobre isso e construir juntos regras de comum acordo e se reconciliaram. Nem tudo o que a gente fala é o que a gente deseja. Nessa ilustração, ela falou, eu quero o divórcio. Mas não é isso, ela amava ele e ele amava ela. Então, o casal do exemplo, existe 3 opções. Né? Ou procurar um advogado beligerante e vai até o judiciário que o judiciário trabalha com papéis, fatos passados, com sintomas e soluções que levam a se divorciar, que é o ganha-perde. A segunda opção é procurar um advogado colaborativo. Aí, hoje em dia, tem o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, tem o site, depois, para vocês saberem mais sobre isso, que é o advogado colaborativo. Ou a terceira opção seria o mediador privado ou judicial, que trabalha a mediação e ajuda a resgatar o vínculo na convivência dos conflitos. Trabalhando com pessoas, através de perguntas que levam a refletir de forma flexível o melhor modo de construir a convivência pacífica. Onde as pessoas envolvidas no conflito, igual a doutora Verônica já tinha falado antes, se quiserem, vão construir novas regras de convivência para o momento presente, com um reflexo para o futuro. Seria o ganha-ganha. A escuta ativa e a empatia, na verdade, como eu tenho 10 minutos, eu vou ler para vocês, porque o próprio slide já diz tudo, tá bom? Mas é importante. Observação do mediador, que é a escuta ativa ou dinâmica, na comunicação entre os mediados, verbal, não verbal, paraverbal, com a identificação dos elementos internos, motivações expressos, incluindo fatores emocionais. Atenção ao modo e forma de comunicação. Entendimento dos reais desejos, conscientes ou inconscientes, expondo suas motivações. Escuta ativa do mediador, nas narrativas, sem juízo de valor e julgamentos, sem interpretação ou conclusões, considerando o desabafo dos mediados, o desabafo das pessoas envolvidas no conflito, que precisam ser ouvidos no que os incomoda e os tira a paz. Aqui é um conceito de empatia de Carl Rogers. Quando alguém realmente o escuta sem julgá-lo, sem tentar assumir responsabilidade por você, sem tentar moldá-lo, é muito bom. Quando sinto que fui ouvido e escutado, consigo perceber meu mundo de uma maneira nova e ir à frente. Esse slide também é importante, a visão negativa dos conflitos e a proposta da mediação. Em chinês, a palavra crise, pela figura, vocês vão olhar, tem 2 partes. Ela é escrita em 2 representações gráficas, que significam
uma representação gráfica significa perigo, cuidado, e a outra, oportunidade. Então, a crise, no momento que ela pode dar uma oportunidade de crescimento. Então, inicialmente, o conflito familiar é visto como uma crise, que no seu próprio cerne traz semente de oportunidade de crescimento, de uma mudança que favoreça a harmonia familiar, por meio da atuação do mediador de conflitos, e a realidade depende do olhar de quem vê. Aqui, o conceito de mediação familiar, esse conceito é meu, mas esse conceito eu criei justamente pela prática na gestão de conflitos que eu criei esse conceito. Então, eu ponho como meu método amigável e voluntário de resolução de conflitos. Hoje, esse foi criado há uns anos atrás, hoje eu teria até que aperfeiçoar, mas hoje esse conceito dá até para ser aperfeiçoado, né? Então, é um método amigável, voluntário, flexível de resolução de conflitos, adequado às relações interpessoais com vínculo continuado, que, com auxílio de mediadores, pode ser um mediador ou 2 mediadores, visa promover o diálogo, criar um espaço de conversação que favoreça a construção de confiança e a transformação do debate em cooperação, para que as pessoas possam se escutar com atenção e refletirem sobre seus interesses, necessidades, sentimentos, expectativas e valores. A mediação propicia não só aos próprios envolvidos administrar seus conflitos, mas também gera novos significados, resgata o respeito mútuo, a prática da cooperação e, consequentemente, a pacificação para todos os envolvidos nos conflitos, em qualquer fase da vida, familiar e social. Dialogar é conversar, participar e compreender, ouvir e ser ouvido. Aqui são outros conceitos, mas eu vou passar por causa do tempo. E vou colocar o conceito da nossa querida doutora Verônica. A mediação é uma prática não terapêutica que vem sendo largamente difundida mundialmente, obtendo bons resultados, contudo, em culturas de tradução comunitária, nas quais as comunidades há tempo cultivam o hábito de tentar resolver seus próprios problemas, antes de entregá-los às autoridades competentes. Doutora Verônica Mota César Ferreira. E nessa figurinha mostra que quando a pessoa está com conflito da forma negativa, ataque e defesa, competitiva, existe um abismo entre elas. Então, nós, mediadores, na mediação familiar, fazemos essa ponte para facilitar o diálogo das pessoas. Mediação familiar, novo paradigma e mudança de cultura. Então, não podemos modificar o passado. Ele já passou, mas o presente e o futuro dependem das nossas escolhas. Mediação, mudança cultural para atingir a paz social e familiar. A mudança também requer a participação da sociedade, na qual preciso que se plante a semente no terreno fértil. Aqui, esse slide são falas da doutora Fátima Nancy Andrighi. Não há solo mais rico do que mentes argutas das futuras gerações. A educação deve direcionar-se para o processo não adversarial nas faculdades de direito, mudando a postura beligerante, lascivamente estimulada na vida acadêmica, ao longo dos tempos. E por meio da consciência coletiva do dever individual que se alcança a paz na convivência. E o diálogo e a conduta assertiva ensinados desde os primeiros passos, em todos os cantos, que conduzirão a humanidade à paz social. Então, essa palestra foi proferida no primeiro Encontro Nacional de Mediação no Judiciário, antes da Resolução 125 do CNJ, pertinho da promulgação da resolução. Parábola das laranjas. Quanto tem? Parábola das laranjas é um exemplo clássico para conseguir entender o que acontece na mediação. Qual que é a posição fechada, antagônica, inicial, e depois os interesses e necessidades que estão atrás dos conflitos. Então, nessa figurinha tem a vovó,
que seria como se fosse a mediadora de confiança das crianças. As duas crianças querem a laranja. Então, vamos ver. Como seria isso na prática? Existe a posição, uma criança quer a laranja, outra criança quer a laranja também. Se repartir a laranja no meio, vai ficar uma criança com a metade da laranja, outra criança. Mas o que realmente, qual o verdadeiro interesse e necessidade? O que cada criança quer e o que cada criança precisa. A metade da laranja não proporcionou a satisfação das crianças. Por quê? Uma criança queria apenas beber o suco da laranja e jogou a casca fora. E a outra criança não quis usar a casca para fazer um bolo. Então, na verdade, é esse exemplo clássico, né? E que mostra que, na verdade, o mediador, no trabalho do mediador, ele vai ajudar as pessoas nos vários encontros e etapas da mediação a sair da posição fechada, né? Eu quero a laranja, e descobrir o que realmente quer, o interesse real que está, para que quer a laranja, para que precisa da laranja, tá bom? Então, exemplo clássico do que acontece num trabalho de mediação de conflitos. O papel e função do mediador aplicado à mediação familiar, né? É muito importante. Na mediação, nós falamos Então, o papel e função do mediador aplicado... Já passou? Tá, entendi. Então, eu vou falar rapidinho isso, né? Que o papel e função do mediador na mediação familiar, que acabou meu tempo. E ele é acolhedor de confiança dos envolvidos, facilitador do diálogo, exerce a escutativa que eu já expliquei, e ele que nós gerenciamos o procedimento. Tem que ser uma pessoa questionadora e humilde que vai usar todas as ferramentas e técnicas que o Bruno vai explicar logo a seguir. Promover a autodeterminação, que é ajudar as pessoas a resolverem por si próprios seus próprios conflitos. Agente de transformação, transformar a relação. Agente de realidade, para mostrar que o que eles estão decidindo no teste de realidade vai dar certo. E eles vão cumprir, não vai precisar executar o acordo. E é um pacificador, e um princípio, a neutralidade, a imparcialidade. E sempre o mediador tem que ter o respeito à ordem pública e às leis vigentes. Os limites da mediação familiar, muitas vezes as pessoas não querem ser responsáveis pela solução de seus conflitos, não querem sair do passado e querem continuar competindo em vez de cooperar, e não querem construir novas regras de convivência satisfatória. Por estarem emocionalmente abaladas, elas não querem uma escutar a outra, alimentando sentimentos negativos de ódio, vingança, e aí fica um brigando com o outro o tempo inteiro. A mediação adequada a todos os conflitos familiares, não todos por causa disso, mas eu não vou explicar isso. A gestão de conflitos e relacionamentos na mediação familiar, eu já expliquei que pode ser ou adversarial, ou de forma positiva, construtiva, através de diálogo, ou negativa. A gestão de conflitos familiares. O mediador, através de questionamentos, é o gestor de conflitos. Então, meu tema, gestão de conflitos e relacionamento. O mediador atua como ajudar as partes na gestão de conflitos e relacionamentos, para ajudar as partes a lidar e administrar os conflitos e relacionamentos. Promovendo a construção de confiança e a aproximação dos que aderem à mediação, para que se sintam compreendidos e ouvidos. O mediador atua como facilitador desse diálogo cooperativo e apaciguador. Possibilidade de mudança, de gestão negativa destrutiva para gestão positiva e construtiva dos conflitos. A mediação familiar é um trabalho em parceria com a advocacia especializada em direito de família. Os advogados são bem-vindos e é importante que os advogados especialistas em direito de família conheçam a mediação e indiquem a mediação para se fazer um trabalho em parceria. Então, a participação é imprescindível para assessorar as partes, esclarecendo dúvidas jurídicas antes, durante e depois da mediação,
e a formatação também jurídica, acompanhar a formatação jurídica da solução alcançada pelas partes. E é relevante, então, o papel do advogado na mediação. Olha, obrigada. O meu site está aí, claudiadalmaso.adv.br, tem meus contatos, e eu vou ficar até o final do evento aqui com vocês, e agradeço a paciência de me ouvir. Desculpa se eu me alonguei um pouco.